Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Continuando a nossa série, eu quero trazer para você hoje o nosso irmão apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso. E o texto, que é a nossa base da nossa reflexão, está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 15 em diante. São 15, na verdade. E a palavra do Senhor diz assim: Mas disse-lhe o Senhor: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. O Senhor Jesus quem falou isso para Paulo de Tarso. Foi o Senhor Jesus quem falou isso para quando ele, na casa do varão chamado Ananias, lá em Damasco. E quem era esse Paulo? Esse Paulo. Irmãos, se a gente fosse falar da vida do apóstolo Paulo, a gente ficaria aqui horas e horas falando da vida desse santo varão, desse santo homem de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção que Paulo nasceu lá na cidade de Tarso, lá na beira-mar, naquela região lá, e o pai dele era judeu, e o sonho de todo pai é dar uma educação de ponta para o seu filho. E não foi diferente na sua casa. O seu pai, então, era um fazedor de tendas e juntou certamente todas as suas economias e pega esse santo menino e leva para Jerusalém. E lá estudou na maior faculdade de Jerusalém, e aos pés de um mestre, um rabino muito famoso chamado Gamaliel. E a Sagrada Escritura traz várias referências que não vem ao caso aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E qual era o sonho do pai de Paulo? O sonho, o pai soprou no ouvido de Paulo e falou assim: meu filho, você vai ser um mestre da lei, você vai ser um dos homens mais renomados que esse povo já viu. E quando Paulo nasceu, qual foi o nome que o pai deu? O nome de rei. Paulo era da tribo de Benjamim. E Saul era benjamita também. Então o pai de Paulo fez essa honra quando o menino nasceu. Já deu o nome de rei, já deu o nome de prestígio, Saulo, ou Saulo, na verdade, em homenagem ao rei Saul. E esse menino cresce lá em Jerusalém. Certamente o pai juntou o que podia e o que não podia para que esse menino fosse educado aos pés desse grande rabino Gamaliel. E Paulo não fez por menos. Paulo falou assim: não, meu sonho também é esse, é ser conhecido como um grande homem de Deus. Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos, deu sua pisada na bola lá, mas eu não vou pisar na bola não, eu vou honrar o meu Senhor, eu vou seguir firme. Ele não queria repetir o fracasso que aconteceu com o rei Saul, de andar com Deus no começo e fracassar no final. E esse menino, então, lá o livro da Galácia fala quem era Paulo, ele fala dos predicados que o acompanhava. O livro de Filipos também dá marcas de quem era esse Paulo. Ele diz: olha, na minha tempo de escola eu avantajava, eu era melhor do que muitos. Ele fazendo uma argumentação lá na igreja da Galácia e também na igreja de Filipos, que eram duas igrejas que tinham o narizinho empinado. Paulo está falando assim: olha, tudo isto que eu me esforcei, eu me tornei um homem proeminente, eu tinha as cartas do governo, porque ele é um muito respeitado, ele foi. E Paulo fala assim: tudo isso eu tornei como bosta de vaca, como esterco, como estrume, por causa do nome de Jesus Cristo, que é o nome acima de todo nome. Aleluia, meus irmãos. Então esse Paulo, se você pegar a partir aqui, se você botar um pouquinho mais aqui, a partir do capítulo 7, você vai ver que Paulo era um homem destacado, era um líder destacado, era um homem poliglota, um homem de uma cultura, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, uma cultura invulgar. Um homem falava várias línguas, um homem extremamente culto, discutia com os mestres, discutia com os filósofos. Era um homem que sabia, irmãos, tinha facilidade, trânsito livre em Jerusalém e fora de Jerusalém. Então o maior sonho de Paulo era ser um rabino, como o Gamaliel era conhecido. Paulo também estava nesse mesmo caminho de ser um dos grandes vultos do povo de Israel, do povo de Deus.
Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Paulo, embora legítimo, o plano de Paulo, embora uma história bonita, mas os planos do Senhor são maiores do que os meus, do que os seus. E Paulo, nessa oportunidade, convida a mim e a você a desistir, a abrir mão dos nossos sonhos e colocar os nossos sonhos na mão do Senhor, porque Deus amplia, Deus alarga, Deus dá visão. Os planos do Senhor são maiores, irmão, do que o nosso. Talvez você está investindo tempo, dinheiro para viver o teu sonho e você ainda não está completo, sabe? Está faltando algo, você sente que falta algo, sabe? Aquele comichão, aquela... É porque o plano do Senhor para a sua vida é maior. E cabe você a gastar tempo na vida do Senhor, na presença do Senhor, para você viver os planos dele, meu amigo. Você tem que fazer isso, minha querida, meu querido. Submeta. Deus sempre coloca algo dentro da gente, sabe? Que chama a gente, que faz a gente se movimentar, sabe? Mas às vezes o plano do pai, o plano da mãe, do esposo, da namorada, não sei de quem, e aí você acaba abrindo mão do chamado de Deus para a sua vida, para viver o sonho dos outros. Viver o sonho de Deus, desista do seu sonho. O texto diz aqui que Paulo foi lá e pediu ao governador: me dá carta, que eu vou lá em Damasco, capital da Síria. Eu vou lá naquela cidade, eu estou sabendo que tem um tal de uns crentes aí que fala de um tal de um Jesus de Nazaré. Eu quero dar. O governador deu as cartas, Paulo faz a sua comitiva, pega os seus cavalos, e quando chega no meio do caminho, Deus interrompe o sonho de Paulo. Aleluia! Ele é o Senhor da história. Paulo literalmente cai do cavalo. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu querido. Às vezes é assim mesmo que Deus faz. Deus permite que você caia do cavalo para você viver o sonho dele, você abrir mão dos seus sonhos. Porque de outra forma, às vezes a gente não escuta. E Deus fez isso com Paulo. Era meio-dia, a luz dos céus brilhou. A luz divina brilhou. Foi Jesus de Nazaré que se apresenta para Paulo. Que história bonita, está aqui em Atos 9. Quem és tu, Senhor? Disse Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí vai lá e fala: vai lá para Damasco, continue a sua viagem, porque quando você chegar lá, eu já preparei tudo. Lá tem um varão de Deus, um santo homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: você não vai viver os planos de Deus sozinho. Desista disso. Os planos de Deus, não há espaço para carreira solo no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho da comunhão, junto, unido, junto. O sonho de Deus não é para você. O sonho de Deus é para a comunidade, para um povo. E desista. Você não vai sonhar o sonho, viver o sonho de Deus sem a presença de um homem de Deus na sua vida. Olha aqui, Ananias. Apesar de todo o preparo de Paulo, a Bíblia diz aqui que Deus tinha preparado lá em Damasco um homem chamado Ananias. E Paulo chega na casa daquele santo varão de Deus. E Deus fala: Ananias, ora esse homem. Unja esse homem, consagre esse homem, porque esse homem é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Escolhido de dedo. O chamado de Deus é personalizado, irmãos. O sonho de Deus para nós não é jogado lá na multidão, é personalizado. Tu és para mim um vaso escolhido. Deus escolhe os seus vasos para viver o sonho dele. Qual era o sonho de Paulo, irmãos? Ser conhecido como rabino em Jerusalém. Qual era o sonho de Paulo? Ser dar aula na faculdade de Jerusalém para os crentes, os filhos, como a exemplo dele que veio de outra terra. Ser conhecido em Jerusalém e, sei lá, na vizinhança. E qual era o sonho de Deus? O sonho de Deus está aqui. Tu és para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, aleluia, perante os gentios, reis e israelitas. Gentios, aqueles que não eram judeus, reis, presença dos grandes, e todo Israel, todos os israelitas. Os sonhos de Deus são maiores. Desista dos seus sonhos. Viva o sonho de Deus. Aprenda com o apóstolo Paulo. Talvez queria que você prestasse atenção. De repente, na sua caminhada aí,
escorregou, caiu, você está aí lambendo as feridas, você está aí reclamando, dizendo algo, não sei, querido, talvez você está aí somando os prejuízos, Senhor, não estou entendendo nada. Peça uma luz, peça essa luz de Jesus, Senhor, ilumina minha mente aqui. De repente, essa queda é o Senhor te convidando a abrir mão dos teus sonhos para viver o sonho de Deus. Talvez pode ter sido o casamento, talvez pode ter sido o emprego, talvez pode ter sido o namoro, talvez pode ter sido, eu não sei. Eu só sei que os planos de Deus são maiores do que os teus. Viva os planos de Deus. Paulo falou para reis, Paulo fez milagres que homem nenhum de Deus fez aqui na terra, Paulo fez. Paulo foi a lugares que ele nunca imaginava ter ido. E nós estamos até hoje aqui falando desse santo homem de Deus, porque o apóstolo Paulo, certamente um dos maiores apóstolos que esse mundo já viu. Porque, irmãos, porque o sonho de Deus, maiores do que os meus, do que os teus. Eu te convido a abrir mão dos teus sonhos para viver o sonho de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. E amém.